sobre o princípio das palavras, o poder que as palavras têm, sobre o princípio da escuta, que foi nossa última mensagem, e hoje nós vamos falar sobre o princípio da paz. Essas mensagens eu estou gravando os áudios, nós estamos subindo essas mensagens no YouTube. Então, se você quiser acompanhar essa série desde o começo, desde quando eu ministrei aqui a respeito de maturidade, eu recomendo que você faça isso, e você faça as suas ponderações, e você assimile aquilo que é bom do que eu falei e do que foi ministrado, ok? Então você encontra isso no nosso YouTube da Igreja Cristã da Família da Penha. E o nosso princípio de hoje é o princípio da paz. E de quarta-feira para cá, para esse domingo, eu estava pensando e pensei comigo assim: já que eu vou falar de paz, teremos uma semana tranquila. Afinal de contas, nós acabamos de sair da virada e nós viríamos aqui para o domingo. Então eu pensei, o tema tem tudo a ver, ele está numa sequência aqui de princípios, e ele encaixou nesse momento aqui, que é paz. E eu pensei, que bom, vai dar tudo certo, paz, vamos falar tranquilamente, vamos compartilhar a partir do que Deus fez, porque na virada do ano, o que nós desejamos? Que o nosso ano de 2026 fosse algo tranquilo, algo leve, algo que o Senhor falasse conosco, só coisas boas. E no dia 1º de janeiro, o que é mesmo o dia 1º de janeiro, feriado? Se comemora no 1º de janeiro? Você não sabe? É o Dia Mundial da Paz. Todo mundo de branco, todo mundo abraçado. Aí ontem, pau quebra no mundo. Ontem a casa cai geral. Ontem um país invade o outro, arranca um presidente à força, e era um lugar ruim. Um homem ruim que há décadas oprime o seu povo, e ele usa de violência o tempo todo. Nossos irmãos da Venezuela sabem o que é viver na Venezuela nas últimas décadas, talvez nos últimos 30 anos. E esse homem violento, ele sofre a violência que ele provocou, porque o que o outro país fez também foi uma violência. Não se faz como se fez. Existem leis que não permitem que um país invada o outro dessa maneira, mas aquele homem violento provou da sua violência e foi arrancado do seu país com muita violência. Aí eu pensei, está aí a mensagem. Olha a paz que você queria, olha a paz que o mundo tem. Irmãos, por que será que vivemos dias de eterno conflito? Porque as guerras estão tão presentes nos nossos dias. São guerras entre nações, são polarizações ideológicas, porque eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui, porque se eu digo alguma coisa, logo eu sou do outro lado. Isso chama-se polarização. Você não pode estar ou de um lado ou do outro, ou você está de um lado ou você está do outro. Existem guerras nas famílias, existem igrejas em guerra, existem relacionamentos em guerra. Então a pergunta é: por que o mundo vive em guerra se é tempo de paz? O que há no coração humano que faz a guerra sempre presente? A maioria de vocês aqui nasceu no século 20. O século 20 nós tivemos 2 guerras. A primeira guerra matou 30 milhões. A segunda guerra matou mais de 60 milhões. E o século 21 não tem uma grande guerra, mas é um século cheio de pequenas guerras. O Brasil vive uma guerra contra o crime, uma guerra constante
quase uma guerra civil. E outros lugares do mundo também. Não tem paz. Genocídios, bombas, terrorismo, tensões, guerras de narrativas. É um tempo difícil. E o mundo tentou amenizar essas coisas. O que o mundo tentou? Em 1945, depois da Segunda Guerra, o que o mundo fez? Vamos nos aliançar e vamos criar um mecanismo, uma organização que pudesse frear o nosso ímpeto de guerra. Então eles criaram a ONU, Organização das Nações Unidas. Qual é o tema, o slogan da ONU? Livrar as gerações futuras do flagelo da guerra. A ONU consegue? Outros mecanismos foram criados: o Tribunal Penal Internacional, o Conselho de Direitos Humanos, os tribunais de Haia, os mecanismos regionais de apoio à paz. Alguma coisa desses mecanismos são suficientes para parar as guerras? Não é. Gasta-se milhões, perde-se muito tempo, e o mundo não consegue frear as guerras. Isso foi em 1945, a ONU está aí, todo mundo está pedindo resposta para a ONU. O que a ONU vai fazer? O que você acha que a ONU vai fazer no incidente de ontem? Vai fazer? Nada. Aí em 1967, um Papa teve uma grande ideia. Que Papa é esse? O Paulo VI. Ele pensou assim: vamos pegar o primeiro dia do ano, que está todo mundo feliz, acabou a passagem do ano, e vamos estipular o Dia Mundial da Paz. A ideia do Papa foi ótima, todo mundo abraçou. Dia 1 de janeiro é Dia Mundial da Paz no mundo inteiro, não é um feriado nacional, é internacional. Todo mundo achou a ideia ótima, afinal de contas, um dia mundial de paz. Nós temos paz. A ideia do Papa foi boa, mas não deu certo. Minha pergunta é: por quê? Porque nada disso produz paz duradoura. Porque tentam e não conseguem. Será que nós estamos tratando os sintomas e não a causa das guerras? Quero que você abra em Jeremias capítulo 6, verso 14, para a gente ler. Abra a sua Bíblia aí no livro de Jeremias 6, verso 14. Consegue me acompanhar? Está escrito aí, Jeremias capítulo 6. Eu vou ler uma versão para você aqui que é a NVT, mas você pode acompanhar que é o mesmo sentido na sua Bíblia. Na minha versão está escrito assim: oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo, dão garantias de paz quando não há paz alguma. Paz, paz, paz. Não há paz. Jeremias estava falando. E o que a paz então é, se o mundo não consegue nos dar paz? A Bíblia trata pelo menos umas 400 vezes sobre paz. A paz, ela começa no Éden e ela vai até o Apocalipse, até a volta de Cristo. Então a Bíblia está falando o tempo todo de paz, desde o começo do Jardim do Éden até o grande trono, quando nós estaremos prestando contas a Deus. A Bíblia fala o tempo todo de paz. Há uma definição para a paz, que é o shalom hebraico. Sabe quando você diz assim, a paz do Senhor?
que para nós aqui no Brasil parece, e aí, beleza? Às vezes a gente dá a paz assim, né? E aí, beleza? É a mesma coisa que falar assim, e aí, a paz? Não é esse o sentido de paz. Quando eu dou para você assim, ó, a paz do Senhor, o shalom no hebraico, é uma paz completa, é uma paz ampla, é uma vontade que de fato você se sinta bem e que de fato você seja próspero. Amém. Olha o tamanho do shalom. Amém. E às vezes você dá uma paz com a mão murcha. Já recebeu a paz com a mão murcha do outro? É desagradável isso, né? Você vai dar paz, ó, aperta a mão da pessoa, dá uma paz murcha assim. Você quer dar ou não quer dar? Mas o shalom, ele é algo maior, ele é algo amplo, ele é algo maior. Ele quer que de fato você seja abençoado. Eu estou preocupado com o seu bem-estar. Por isso, shalom, a paz do Senhor para você. Porque a paz do Senhor, ela é completa, ela é grande. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus, Ele não é Deus de confusão, e sim, de quê? De paz. É o que está escrito em 1 Coríntios 14, 33. A partir disso, nós somos chamados, não apenas a viver em paz, mas também a promover a paz. Não é só você desejar paz, mas é você promover paz. Isso tem diferença? Tem muita diferença. Uma coisa é eu desejar, outra coisa é eu promover paz. Quem promove paz não faz inferno na vida de ninguém. Vou repetir. Quem promove paz não faz inferno na vida de ninguém. Você precisa se preocupar se você não é o culpado de fazer o inferno na vida de alguém. Porque é fácil a gente dizer, as pessoas me atormentam, elas são os enviados do inferno. Você precisa se preocupar se você não é o enviado, se você não está sendo um inferno na vida de alguém. Porque eu e você precisamos ser pacificadores. Precisamos vencer guerras em paz. Sermos vencedores sem guerra. Isso é possível? Sim, é possível. No final da mensagem, é o meu desejo aqui que você pegue, então, essa lição, essa moral, esse ensinamento. Um mundo em guerra, porque o coração está em guerra. O mundo está em guerra, porque o coração está em guerra. Mas a gente sabe que se Deus é um Deus de paz e não é um Deus de confusão, porque o mundo não tem paz. O mundo não tem paz porque o coração do homem está em guerra. O coração do homem está em conflito. E nós, como homens, aí eu estou falando da humanidade, eu não estou falando de homem e mulher, você sabe disso. Quando nós estamos em conflito, nós não temos paz. E há pelo menos 4 frentes ou 4 conflitos na humanidade que nos colocam em guerra. E quais são esses conflitos? O primeiro deles é a guerra com Deus. Talvez é o mais profundo e também é o primeiro. Nossa primeira guerra é no vertical. Nós temos uma guerra desde o início, desde o jardim. Então, antes da gente brigar com as pessoas, nós brigamos com Deus. E o problema está nisso. Lá em Romanos 8, verso 7 diz assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode estar. O pecado não é apenas um erro moral, mas é uma rebelião, é uma guerra contra Deus. Quando é que você está em guerra com Deus? Quando você está em pecado. Quando eu estou em pecado, eu arrumo uma confusão com Deus. É uma rebelião.
Qual é a consequência dessa guerra? A consequência dessa guerra é a distância de nós para Deus. Uma separação existe numa vida cheia de pecado. Quando eu e você optamos por pecar, por errar, por se afastar de Deus, estamos em guerra. E o diagnóstico bíblico lá de Romanos 3:23 é esse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados por causa do pecado. Eu não estou entendendo o que você está falando. Vou desenhar para você. Olha só, imagine o melhor celular que você conhece. Vamos falar, eu não vou falar a marca de celular aqui, vamos falar do iPhone 17, que é um ótimo celular. Você pega esse iPhone 17, que é o de última geração, e aí você começa a tentar fazer uma ligação, e aí você tenta 1, 2, 3, 4 vezes, você não consegue fazer essa ligação, e aí você olha para o aparelho e você fala, mas é um iPhone 17, e aí você olha na tela assim, lá a sua operadora está aparecendo, e o risquinho está lá no 100, e por que não completa a ligação? Porque existem lugares que não há sinal. Você pode ter o melhor celular, a melhor operadora, mas se você não tiver sinal, você consegue usar? Sabe qual é o nome disso? Desconexão. O problema não é o aparelho, o problema não é a operadora, o problema é o sinal. Tem muita gente buscando a Deus fora de área, onde não tem cobertura. Você não vai achar Deus numa área onde não tem cobertura. Tem muita gente buscando paz e direção no lugar errado. A gente quer os benefícios dessa relação com Deus, mas a gente não quer o compromisso com Deus. E na relação do Evangelho, eu preciso te falar, existe uma palavrinha, aliás é um palavrão que chama-se renúncia. O Evangelho existe uma palavra chamada renúncia, e se você não renunciar algo na sua vida, não dá para viver o Evangelho. É por isso que muita gente entra e muita gente sai. É por isso que tem muita gente que não fica, porque ninguém quer fazer a renúncia. E a renúncia é a sua vida velha, são os meus desejos, os meus prazeres, a minha velha maneira de pensar. Eu preciso renunciar isso. Eu sou nova criatura em Cristo. Se isso não acontecer, não tem renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Você não vai vir para Cristo e continuar do jeitinho que você está. Não é possível. E se você estiver vivendo do jeitinho que você era antes de conhecer a Cristo, algo está errado na sua vida. Ou Deus te transforma, ou você não mudou nada. O pecado, ele não destruiu o aparelho, mas ele quebrou a conexão. Então eu e você, nós precisamos de reconciliação em Deus, de oração, para que a nossa conexão com Ele, ela seja completa. E o único lugar onde o sinal é 100%, é na cruz de Cristo. Lugar de renúncia. Porque é na cruz que a gente crucifica as nossas vontades, é na cruz que a gente crucifica o nosso passado, é na cruz que você muda. Ali o sinal é 100%. Quer conexão com Deus? Renuncia. Renuncia. Segunda guerra que nós enfrentamos, então a primeira, ela é com Deus. A segunda, ela é conosco.
culpa, vergonha, identidade quebrada, ansiedade, comparação. Como é ruim os nossos dias. Houve um tempo, essa turma que nasceu aí no século 20, nós tivemos o privilégio de não ter o celular e nem as redes sociais. Então a inveja que a gente tinha era só presencial. Então quando é que você tinha inveja? Quando você via a pessoa. Você via, ela mudou o carro. Você via, ela comprou uma roupa nova. Você via, ela fez o cabelo. Presencial só. Você ia para casa e esquecia, está tudo certo. Qual é o problema hoje da inveja? Onde você está, você tem inveja. Porque as redes sociais, o tempo todo, nós ficamos nos comparando com outras pessoas. Por que ele está viajando de novo? Por que ela está tão magra? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo aquilo? Trocou o carro de novo. Comparações. Quando a gente rompe com Deus, a gente entra em guerra com a gente mesmo. Isso é uma consequência, porque há um conflito dentro de nós e não há paz em nós. Essa experiência que temos de fazer comparações e o tempo todo estar com inveja do outro é uma doença dos nossos dias. Por isso, meu irmão, te faço uma recomendação aqui de um pequeno pastor: diminua o seu tempo de rede social. Pare de se comparar com os outros. Pare de se comparar com gente que nem sabe que você existe. Pare de comparar com seus amigos. Viva a sua vida. Viva com o que Deus te deu. Viva com o que é suficiente para você. Amém? Então esse é o nosso conflito, é um conflito conosco. E se a gente continuar mergulhado nessas coisas, isso só vai nos trazer mais ansiedade, mais dor, mais dificuldade, depressão, porque a gente não consegue atingir essas coisas. Eu não sei se com vocês é assim. Quando eu falo assim, agora eu vou entrar na trend, já passou a trend, já está na terceira, quarta. Agora eu vou comprar aquela roupa, já passou, já é outra. Estou sempre atrasado. Não dá para acompanhar, não dá, porque muda demais, isso só nos adoece. Então qual é a melhor estratégia? Sai disso. Viva contente com Deus, com Cristo. Viva contente com você mesmo. Tenha paz em você mesmo. Nós precisamos nos livrar dessa ansiedade crônica, dessa depressão, dessa comparação constante. E só no Evangelho nós conseguimos isso, porque no Evangelho somos justificados, pois, pela fé. E quando somos justificados, então temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz interior, meu irmão, não é você se aceitar, mas é você ser aceito em Cristo. Aí sim. Então muitas vezes eu e você nós estamos ligados e muitas vezes oprimidos por causa dessas coisas, das comparações. A terceira guerra que nós enfrentamos, então a primeira é com Deus, a segunda é comigo. A terceira guerra, adivinha com quem é? Com os outros. A gente adora uma guerra com os outros, por causa da inveja, por causa da competição, por causa do ódio. De onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? Não procedem dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago falando. A origem dos conflitos está na nossa carne. E o problema não está lá fora, está aqui dentro. A lógica do mundo é essa. A comparação, ela gera inveja. A inveja gera competição. E a competição gera hostilidade.
Há um chamado de Cristo para mim e para você, para que a gente não odeie ninguém. Lembre-se, todos nós somos imagem e semelhança de quem? Só por esse fato já deveria frear a nossa língua para muita coisa em relação ao outro, porque o outro é imagem e semelhança. A gente fala assim, do Satanás. Não, de Deus. Deus criou todos. Tem gente que parece que é do outro, mas não é. Foi criado por Deus. Há uma obra da cruz, e essa obra nos traz paz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado da parede da separação que estava no meio, na sua carne. A cruz mata a inimizade e cria uma nova humanidade reconciliada. Por isso você é nova criatura. Meu irmão, eu e você precisamos parar com essa guerra contra as pessoas. Eu e você, nós precisamos ser pacificadores. Pacificadores. A resposta branda desvia o quê? A raiva do outro, o furor. Eu preciso disso, você precisa disso. Quarta e última guerra aqui que nós enfrentamos, a primeira com Deus, a segunda com quem mesmo? Pois é. E a quarta aqui é com a criação. A gente não entende por que a gente não dá tanta relevância para as coisas que são da natureza. Por que a gente destrói tanto? Porque a gente tem esse calor fora de época. Nós tivemos aqui em São Paulo, no último mês, uma diferença, uma amplitude de 10 graus de diferença. Era para estar 28, bateu 38, bateu 37,8. Alguma coisa está fora do lugar. Não é normal. Nós não cuidamos desse planeta. O cristão, que é um criacionista, sim ou não? Ou você acredita que nós evoluímos? Fomos criados por Deus. Deus criou todas as coisas. Por que a gente não cuida bem do que Deus criou? Porque não temos ativistas cristãos. Porque a maioria dos ativistas são ateus. Eles nem acreditam que foi Deus que fez, mas eles cuidam, abraçam a árvore. A gente acha ridículo. Eu acho. Mas a gente cuida mal do planeta. A gente cuida mal daquilo que Deus fez. Novos céus e nova terra nós teremos a partir do que a gente deixar. Ou a gente vai destruir tudo, e aí quando a gente fizer novos céus e nova terra, vai ter que ser do zero, porque a gente destruiu tudo que foi feito. Então essa é a guerra, que é essa dominação que a gente tem sem mordomia. Nós vamos prestar conta disso também. Nós vamos prestar conta da água que a gente poluiu, nós vamos prestar conta da energia que a gente usa sem medida, a gente vai prestar conta daquilo que a gente polui, a gente vai prestar conta, porque você é mordomo, eu sou mordomo. Deus colocou o homem no jardim para lavrar e guardar. Essa foi a ordem: trabalhar e cuidar. A gente está abandonando. Afinal de contas, nós não somos daqui mesmo. Esse não é um pensamento cristão. Que se lixe, que se acabe as árvores, que vire tudo cimento. A gente vai sofrer por causa disso. Então essa guerra nós precisamos vencer também. A criação, ela não suporta, ela geme, porque foi abandonada. A gente cuida da criação como se a gente estivesse na casa de alguém, e aí você quebra uns 2 ou 3 copos lá e você fala: ah, não é meu mesmo. Alguém que repõe os copos. É assim que a gente vem tratando.
Sabe de uma coisa, meus irmãos? Além dessas guerras que nós temos, essas 4, existem guerras que também não valem a pena. Que guerras são essas? Porque nem toda batalha ela é espiritual, nem toda discordância merece engajamento, nem todo conflito exige resposta. Guerras de opinião, por exemplo. Se tem uma coisa que não vai acrescentar nada na sua vida, é uma guerra de opinião. Quem está certo, quem está errado, não te acrescenta nada. Guerra sobre político ou política. Se fosse sobre política, ainda valeria a pena, mas sobre políticos não vale a pena. Durante muito tempo a gente discutiu que de um lado a gente tinha de um lado de um espectro, nós tínhamos pessoas ilibadas, pessoas que eram acima de qualquer suspeita, e do outro lado nós tínhamos um presidiário, nós tínhamos um cara que não sei o que. Eu pergunto, e agora? Tem presidiário de um lado, tem presidiário do outro. Quem é que está certo? E quem julga também percebeu que não vale a pena? Os homens são assim. Não gaste seu tempo, não destrua suas amizades, não destrua os seus relacionamentos por causa de políticos ou de má política. Preserve os seus relacionamentos, eles são mais importantes. Minha mãe conta uma história que ela tinha uma amiga de muitos anos, amiga mais de muitos anos, bota assim 30. E aí um dia elas conversando, ela nunca tinha se preocupado com quem minha mãe tinha voltado. Aí um dia na conversa ali para os anos 2018, na mesa, minha mãe já falou assim: você votou em quem, hein? Aí minha mãe falou: poxa, eu votei no outro. Uma amizade de 30 anos se acabou naquela mesa. Minha mãe ficou 1 ano sem falar com a pessoa, mas não por causa da minha mãe, por causa da pessoa. Ela falou: que absurdo, como você fez isso? Você votou nele. Eu votei, qual é o problema? Você nunca se preocupou com quem eu votei em 30 anos. E depois de 1 ano, essas 2 amigas sentaram de novo, uma pediu perdão para a outra. Está tudo bem. Mas olha que loucura. Vale a pena essa guerra? Não vale. Não vale. Guerras de opinião, guerras alimentadas por orgulho ferido, guerras por controle e poder, guerras que nascem por falta de escuta. Falei bastante sobre escuta. Recomendo que você ouça essa mensagem, que também vai para o YouTube, quando a gente fala sobre escuta. E para a gente fechar aqui para a ceia, meus irmãos, precisamos vencer sem as guerras, vencedores sem guerra. Por quê? Bem-aventurados são os pacificadores. Mateus capítulo 5, verso 9. Tem uma série de bem-aventuranças ali que Jesus vai falando, no maior sermão que ele deixou para nós. E no verso 9 ele diz: felizes são os pacificadores. Felizes são os pacificadores. Se eu pudesse te pedir alguma coisa nesse começo de ano, leve a reconciliação para sua casa, leve paz para suas conversas difíceis, leve a verdade com amor. Ninguém está pedindo para você não ser sincero, eu estou dizendo para você: fale a verdade em amor. Não massacre alguém quando você tiver razão. É isso que eu estou falando. Porque quando a gente tem razão, a gente pisa no pescoço. Isso não é falar com amor. É o primeiro culto do ano. Vamos levar paz para as nossas conversas. Vamos levar paz para os nossos relacionamentos.
Vamos levar paz para as nossas escolhas políticas. Vou dizer uma coisa para você: nessa igreja, todos são bem-vindos. Vou repetir: nessa igreja, todos são bem-vindos. E não interessa em quem você votou. Você é filho de Deus. Esse lugar também é lugar de culto seu, de adoração. Por que eu estou falando isso? Porque tem igreja proibindo gente que não vota nesse ou não vota naquele de entrar. Isso é igreja? Precisamos parar e pensar algumas coisas. É reflexão. Votem quem vocês quiserem. Existe uma lei chamada Lei da Ficha Limpa. É um instrumento. Começa por aí a sua escolha. Começa por aí. Você nunca vai ouvir de nós aqui nesse púlpito: vote em X ou vote em Y. Esse ano é ano de eleição. Sabe em quem vocês vão votar? Em quem vocês quiserem. E não vai ter uma orientação da igreja? Não vai ter. A orientação é: faça um voto consciente. Simples assim. Você tem mecanismo para isso. Você é adulto. Vote com a sua consciência. Nós não tratamos ninguém aqui como criança. Seja maduro. Amém? Ruim de falar isso hoje, né? Seja maduro. Se você pegou a referência. Ninguém percebeu, eu devia ter ficado quieto, né? Tudo bem, vamos lá. Mas a mesa nos ensina então que nós devemos então ter paz com Deus. Não é a paz que o mundo dá, não é, eles tentam promover a paz, eles não conseguem. A paz só em Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. Amém? Esse sim nós confiamos, esse sim nós cremos. E a partir de agora, eu e você, nós vamos nos assentar nessa mesa com Ele, o príncipe da paz. E antes disso, nós vamos orar aqui para sermos pacificadores, meus irmãos. Parar de alimentar conflitos desnecessários, assumir responsabilidades, falar a verdade com graça, escolher o perdão em vez de vingança, ser ponte onde o muro constrói, onde o mundo constrói muros. É fácil ser muro, você divide, lado A, lado B. Quero te desafiar a ser ponte, você unir pessoas e não separar pessoas. Foi para isso que você foi chamado, mas para isso você precisa ter um coração em paz. Feche seus olhos, eu vou chamar a banda aqui para me ajudar. E na sequência nós vamos partir para a ceia. A pergunta que você precisa fazer nesse início de ano não é se o mundo terá paz. A pergunta que você deve fazer: existe um pacificador em mim? Ou eu sou um isqueirinho? É uma pergunta que você responde para você mesmo. Há um pacificador em você? Para que a gente viva o tema dessa mensagem, vencedores sem guerra, eu preciso acreditar que eu sou um embaixador da paz. Eu preciso escutar o que Cristo está dizendo lá em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Meu irmão, eu preciso disso, você precisa disso. Talvez o ano de 2026 seja um ano para você apagar esse fogo que está aí na sua vida. Precisa de paz. Sem paz você não toma a decisão correta, sabia? Já tomou uma decisão na pressão? Já tomou uma decisão com raiva? Já tomou uma decisão com tristeza? Seu coração está inchando. Você precisa de paz. Essa manhã aqui, o príncipe da paz está conosco. E só Ele pode apaziguar, tranquilizar
E Ele faz um chamado nessa manhã: onde estão os pacificadores? É um apelo que eu faço para você aqui no nosso primeiro culto. Sejamos pacificadores e não incendiários. O mundo já está bastante cheio de guerra. Eu e você somos embaixadores. Feche seus olhos aí. Vou fazer 2 orações. A primeira é essa. E depois eu quero fazer aqui um convite para você que não conhece o Príncipe da Paz. Você que está cansado das guerras, guerras que não valem a pena, guerras que você mesmo criou, guerras que você de repente foi inserido e nem sabia. Eu quero te convidar a conhecer o Príncipe da Paz.